Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 17, versículo 1. Amém? Podemos? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Repitam comigo: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Amém. Abaixe sua cabeça para orar mais uma vez. Pai, em o nome de Jesus nós oramos para que o Teu Espírito ministre em nossa vida, em nosso coração. Mais uma vez eu ordeno que todo espírito mal seja manietado, seja repreendido agora mesmo em nome de Jesus. Tudo que vem atrapalhar a mensagem e a ministração desta noite, Senhor, leve a mente de todos aqui cativo ao Teu reino, para que o nosso espírito seja liberado e o nosso corpo e nossa alma seja transformado por Ti, no nome de Jesus. Amém. Muito interessante quando nós estamos nos envolvendo num programa tão forte como este. Hoje começa a nossa campanha. A nossa campanha ela começa hoje e ela vai terminar na terceira quinta-feira de janeiro. Ela começa hoje e encerra na terceira quinta-feira de janeiro. Vê para mim aí quantas quinta-feiras nós temos daqui para frente, porque Deus é um Deus que gosta de campanha, irmãos. Nós trabalhamos com campanha há anos, e campanha é um voto. Então, seja você visitante, seja você que já está aqui na igreja, são seis quinta-feira. Então, nós vamos agora fazer um voto com Deus, porque hoje começa a nossa campanha, e nós vamos fazer um voto de estarmos aqui todas essas quintas-feiras, até essa quinta-feira, penúltima quinta-feira de janeiro. Um voto com Deus, não pode quebrar esse voto. Ainda que você saia do seu trabalho mais tarde, venha para o culto e faça um propósito de Deus para trazer pessoas para serem abençoadas. Se chegar um momento que nós percebemos que tiver pessoas do lado de fora e não ter condição de entrar, aí nós vamos fazer campanha na quinta e vai ter que fazer na sexta, porque eu quero que os irmãos aí da sociedade recebam a bênção de Deus também. Amém? Mas enquanto isso está bem acomodado, então eu quero que você agora sentado mesmo, você vai repetir uma oração comigo. Levante sua mão direita e diga: Senhor Jesus, Tu és um Deus de milagre. Diga aí: eu tenho muitas necessidades, eu preciso de um milagre para minha vida, para minha família. E nesta noite eu faço um voto de ser fiel em todos os dias desta campanha, em nome do Senhor. Amém. Muito bem. Vamos então dar seguimento àquilo que diz respeito à palavra de Deus para o seu coração. Não vamos nos alongar, porque temos que orar aqui por vocês como foi prometido. Então preste atenção nesta hora, que nós vamos falar um pouquinho mais rápido para você. Amém? Amém. Ok. Primeiro nós precisamos entender que Deus é esse que você pode dispor a sua fé. Que tipo de Deus é esse que você pode literalmente confiar nele de uma forma completa, concreta e segura? Então primeiro você precisa entender que Deus, Ele é o único Deus, não existe outros deuses. Então quando a gente está falando de Deus, a gente está falando do Deus que Ele subsiste por si só. Deus, Ele é chamado na palavra dele de eterno. Diga: eterno. Ele é eterno por quê? Porque Deus, e isso faz dele ser o que Ele é. Deus, Ele não tem princípio. Deus nunca foi criado por ninguém. Ninguém criou Deus. Deus não tem princípio e Deus também não tem fim. Ele é o primeiro e o
último, Ele é o eterno, Ele é o exclusivo, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo. Só Ele é Deus, e nada mais, e ninguém, e nada é Deus, só Ele é Deus. E dentro da sua característica divina que Ele é, eu quero tratar hoje sobre esse detalhe no que diz respeito a esta revelação que Ele deu para Abraão. Abraão é de uma geração de família que acreditava em vários deuses. O seu pai Terá acreditava em vários deuses. Abraão também, Abraão ainda era Abraão, acreditava, que significa pai exaltado, em vários deuses. Mas um dia o coração de Abraão começou a queimar. Ele começou a perceber que aqueles deuses não satisfaziam sua alma. Ele percebeu que aqueles deuses, por mais bonitos que eram, não estavam preenchendo. Ele estava sentindo um incômodo interior. Oh, que incômodo maravilhoso! Porque o grande e único Deus, Ele só se revela quando Ele encontra alguém que está sentindo um incômodo. Porque enquanto as outras coisas te preenchem, você não vai ter espaço para Deus. Mas quando você começar a sentir necessidade, quando você começar a sentir necessidade e começar a pensar, será que existe um Deus além desses deuses? Será que existe um outro Deus? Ah, se existisse, eu gostaria de conhecê-lo. Foi mais ou menos isso que estava acontecendo no coração de Abraão. E então Deus olhou dos céus e disse: tem alguém ali que está me clamando, tem alguém ali que está pedindo a minha ajuda, tem alguém ali que já ficou insatisfeito com o sistema da terra, tem alguém ali que está buscando uma alternativa que só eu tenho. Então a Bíblia diz que Deus se revelou. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Se revelou para Abraão. E quando se revelou para ele, Deus disse: Abraão, eu sou o Deus todo poderoso. Para machosa um poder aqui de Deus. Eu percebo que o fogo não está queimando só aqui. Eu estou olhando lá atrás, o fogo de Deus está queimando aí. A presença do Todo-Poderoso está aqui nesta reunião. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, queridos, quando esse Deus se revela, milagres vão acontecer. Aleluia. Sempre que Deus, o eterno, glorioso, se manifesta, é porque coisas lindas vão acontecer. O impossível vai acontecer. Aleluia, aleluia. Tem um hino que diz: para Deus não há impossível, até mortos Ele pode ressuscitar. Mas vamos aqui para a palavra, porque senão não posso me empolgar. Você está comigo? Amém. Você está aí? Amém. Vamos entender o que significa onipresença. Todo-Poderoso, a palavra onipresença é um atributo de Deus. Entre os atributos de Deus, esse aqui é um dos principais que vincula a pessoa dele. E o que tem de especial nesse atributo onipotência? O que tem de especial nesse título expresso que ele deu para Abraão, que ele é o Deus Todo-Poderoso? Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Para Deus não há nada impossível. Diferenciado dos anjos, porque todos os seres angelicais, eles foram criados, eles têm princípio, não têm fim, e todos eles são poderosos, mas eles não são todo poderosos. Eles têm muito poder, poderes nos céus, poderes na terra. Os seres humanos também têm princípio e não têm fim. E os seres humanos têm todo o poder na terra, não a nível sobrenatural dos céus. Vocês estão me acompanhando? Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Aleluia. Então vamos entender como é que funciona essa questão de todo o poder.
vamos dar um rápido passeio nas Escrituras. Entre os processos que Deus se manifestou, tanto na vida do próprio Abraão, que vocês ouviram um testemunho lindo aqui, que era muito paralelo, mas o de Abraão e de Sara muito mais avançado, por causa da idade e da total possibilidade já orgânica pela idade, para que pudesse ter filhos. Mas para Deus não é impossível, e Deus deu a ele um filho chamado Isaac, e depois deu vários filhos para ele. Mas vamos caminhar nesta rota por causa do horário, e vamos falar sobre um detalhe muito interessante. Quando Moisés ele saiu do Egito, já pensando nos grandes milagres sobrenaturais que Deus fez do Egito, mas vamos falar sobre esse detalhe quando ele saiu do Egito. Quando Moisés tirou o povo do Egito, que ele foi caminhando em direção para se apropriar de Canaã, a terra prometida, no decorrer da caminhada, já começou a acontecer algumas coisas muito estranhas, porque o sistema que o próprio Deus criou, ele tem um equilíbrio atmosférico, ele tem um equilíbrio climático. Deus já colocou isso em plena ordem, e tudo funciona perfeitamente, e não pode sair do sistema organizacional. Mas o que aconteceu estranhamente é que quando eles já saíram por volta de meia-noite e pouca, e ainda estava bem escuro. Então a Bíblia diz que Deus fez descer uma coluna de fogo, era uma nuvem que pegava fogo. Isso não pode acontecer, não pode ter um fogo do nada flutuando no ar, muito mais um fogo gigantesco. Isso está contra a própria ideia científica do que implica com a ação climática. O sol, ele está no seu lugar criado por Deus, e ele é real, ele é palpável, ele está lá, mas do nada. Mas para o nosso Deus isso é simples. Ele pode fazer isso pela manhã. Então ele cria ou transforma aquela coluna, aquela nuvem de fogo, ou cria uma outra, que ela era a nuvem sai dos céus e desce de uma forma redonda, que se espalha em cima do arraial de Israel, porque à noite eles precisavam, porque no Oriente é muito frio à noite, eles precisavam ser aquecidos e precisavam ser protegidos de salteadores, principalmente de animais ferozes. E de dia no Oriente é muito quente, mais quente do que aqui no Ceará, mas muito quente, e já era caminho de deserto. A Bíblia diz então que Deus fez essa nuvem. E você sabe que uma nuvem, ela faz com que o calor do sol, ela cria uma barreira no calor do sol. É fácil você notar quando está muito quente, o sol está escaldante, e vem uma nuvem assim, e tapa ele, e entra um refrigério. Mas Deus pôs uma nuvem permanente para protegê-lo. Isso já foi uma outra operação grandiosa, revelando a ação desse Deus que pode todas as coisas. Mas um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, foi quando eles estavam se aproximando para ir, que eles fossem dar a volta do outro lado, andaria muito mais, para passar bem em cima, bem longe, para que daria fim a uma trajetória que vinculava ao mar. E alguém disse que Faraó vinha com seu exército com muita ira. Está aí? Amém. Aí Moisés disse: e é que vamos fazer? Deus disse: clama a mim apenas, Moisés, e diga ao povo que marche, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E hoje você vai ver o que ninguém nunca viu na história, porque ninguém pode fazer isso. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem nenhum ídolo, não tem nada, não tem homem, não tem anjo, não tem ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer. O que é que Deus fez, irmão? Deus disse: deixa comigo, Moisés. Para os estudiosos que estão aqui sabem muito bem que o vento não pode ser aprisionado. Ninguém prende vento, você prende o ar, não o vento. O vento é livre no sistema da atmosfera, mas Deus disse: como eu sou Deus, então eu vou dar nome aos ventos, e eu vou dividi-los em parte. Ele disse ventos, e ele então dá uma vida diferenciada para os ventos. E então dessa vida destaca-se três. Você está aí?
Ah, foi isso mesmo. Ele disse: você. E os ventos param nos ares. Ele disse: você vai vir no meio aqui, ó, e vai levantar as águas. Você, do outro lado da água, você vai... E você vai levantar a água do outro lado. Mas vocês conhecem a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Mas se você ler nas escrituras, você vai ver que ficou parede de águas de pé. Por que ficou parede de água de pé? Porque Deus disse para um outro que ele nomeou, porque só ele faz essa loucura, para uma outra atitude de vento. Ele disse: não, vocês vão ficar do outro lado. Quando subir, nós vamos quebrar a lei da gravidade e vocês vão manter as águas de pé. E você do outro lado faz a mesma coisa. Aí o quinto vento perguntou: e nós vamos fazer o quê? Ele disse: vocês vão soprar e vão entrar, porque as águas vão subir, mas ali é um mar, a areia está encharcada, não dá para eles passar, tem animais. Vocês vão soprar e vão secar toda aquela areia, porque eu quero que o meu povo passe a seco. Oh meu Deus, meu Deus. Então Deus mexe com a força da atmosfera, Deus mexe com a estrutura climática, Deus mexe com a base da lei da gravidade. Por que Ele mexe? Porque Ele pode fazer isso, porque só Ele é o Todo-Poderoso. E eles começaram a caminhar. E então, quando estavam findando, Faraó chegou na beira e disse: vamos lá, atrás deles. E quando chegaram lá, Deus disse para Moisés: bate na água de novo. Então a Bíblia diz que as águas desceram com força e mataram o exército e a força armada do Egito, seus carros e seus cavaleiros. Miriam ficou possuída por ser uma profetisa e juntou com as moças, começou a rodear entre eles com seu pandeiro e cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, você está aí? Vamos pensar, oh horário abençoado, podíamos estar na eternidade. Vamos pensar em mais um testemunho que eu acho lindo na Bíblia. Josué estava na batalha. E a batalha estava ficando forte demais, pesada demais. E o dia estava começando a findar. Ele viu que estava ficando complicado. Ele não tinha entendimento da ciência da astrologia nem da astronomia. Ele não tinha ciência sobre isso. Então é claro que ele disse para que o sol parasse. Ele não sabia que o sol é fixo e que são os planetas que se movem, as galáxias em volta do sol. Você está aí? Oh, igreja abençoada, oh, povo inteligente. E você sabe muito bem que dentro desse aspecto que Deus criou, do sistema da galáxia, do universo, e todo esse processo de tempo, de estações, não pode ser mexido, não tem como recuar nada. O processo é sempre seguir adiante, sempre para frente, progredir, sempre processo, sempre adiante, nunca recuar, parar jamais. O que acontece se dentro do plano do universo, estou falando tão rápido, mas não tem jeito, você está me acompanhando, tá? O que acontece no plano do universo? Se parar, irmãos, há um choque cósmico, há uma explosão dos astros, há uma explosão do planeta Terra. Nada pode parar. Repete comigo: nada pode parar. Não pode. O próprio Deus que fez isso, Ele que criou essa forma. Nada para, só vai para frente, só vai para frente. Assim no sistema material, assim que acontece com todo o sistema, para frente, não pode parar. Ele criou assim. Mas quando Josué disse: sol, se detenha-te, então Deus olhou e disse: eita, mas homem poderoso, eita, crente cheio de fé, esse aqui creu em mim. E Deus disse: pare. The Lord is this guy. Aleluia. A Bíblia diz que o tempo parou, mas não parou. O sol continuou no mesmo lugar.
Se tivesse um relógio aqui, o seu relógio continuaria andando, mas o tempo continuaria parado. E o tempo parou até que ele pôde vencer as batalhas. Os cientistas fizeram um processo de reclusão de tempo com um dos melhores computadores da ciência na América, vinculado a grandes representantes científicos nesse setor. E quando os computadores começaram a dar um recuo do tempo, teve um pane e parou. Ele disse: parou! Por que parou? Mas no meio dos cientistas tinha um cientista cheio do Espírito Santo. Ele disse: eu tenho a resposta, porque o problema não era o problema do computador. Ele disse: um dia, um homem de Deus fez um clamor, e Deus fez parar esse sistema da terra. Não, mas tem um problema. Tem um dia, mas tem mais um outro espaço aqui. Em uns graus, tem alguns minutos, alguns acreditam ser mais ou menos 40 minutos. Tem aqui uma parada aqui, tem um período aqui. Então não pode ser porque não está batendo. Aí todo mundo parou, então tem alguma coisa errada. Não, rei! Teve outro dia, que quando um rei, ele havia falado com Deus, quando Deus mandou o profeta Isaías, disse que ele ia morrer. Ele se encostou na parede e começou a clamar a Deus. O nome dele é Ezequias. E disse: Deus, não me leva. O profeta não tinha nem saído do castelo. Ele disse: volta lá e diga a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos. Essa doença dele é para a morte, mas não vai ser para a morte. Vou acrescentar para ele 15 anos. E ele disse, foi lá e disse: mas como é que eu vou ter certeza que Deus vai fazer isso? Então tem um relógio lá chamado relógio de Acabe, que ele é avaliado o tempo do horário pelo bater do sol. Então ele falou assim: o que você deseja para provar isso? O profeta Isaías falou para ele: você quer que a sombra ela vai para frente ou ela venha recuar? Aí ele: bom, para frente é o processo. Esse é o sinal que eu quero então que Deus vai me curar. Quero que a sombra recue. A Bíblia diz que a sombra recuou. Sabe o que significa a sombra recuar? O tempo retrocedeu sem mexer na infraestrutura. Por quê, irmãos? Porque esse é o nosso Deus. Não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para Ele. Eliseu estava com os seus discípulos profetas, e um chegou para ele: eles estavam fazendo um trabalho aumentando o templo, porque o templo ficou pequeno, da onde ele dava os seminários da escola de profeta. E então um discípulo dele disse: meu Senhor, estou com um problema. Eu estava cortando uma parte da árvore, e o machado caiu dentro daquele rio fundo. E sabe qual é o problema? O machado não era meu, o machado era emprestado. Aí Eliseu disse: não tem problema, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E pegou a varilla, onde é que caiu o machado? Onde caiu o machado? Ele disse ali, quando Eliseu tocou o machado, flutuou. Porque o ferro flutuou, estava contra o sistema, mas porque o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Oh, glória a Deus. Vamos para o Novo Testamento. Aí a mulher estava lá, desenganada pelos médicos, e a sociedade ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, e ela estava numa situação muito complicada. Ela já estava no final de vida. O problema dela era gravíssimo. A sociedade, por causa do problema dela, era um fluxo de sangue, ela tinha que ser rejeitada. Ela rejeitada pela família, rejeitada pela sociedade, já num estado muito completo. E ela escondida, disfarçada, porque se soubesse que aquela mulher estava ali, tinha expulsado ela do meio. E ela sabia que Jesus estava passando, porque Jesus, querido, é Deus. E ela olhou, então ela disse: tá, eu vou lá, porque a medicina disse que não tem mais jeito, igual eu disse para a irmã. A medicina disse que não tinha jeito. A medicina e os médicos eram bons, irmãos. Mas ela disse: mas se eu tocar somente na orla dele, eu serei curada, porque ele pode fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, tem fogo aí atrás, irmão? Que é tão fogo aqui? Meu
Deus do céu, mais um pouquinho a gente faz uma pedida. Não vou fazer não, já estou encerrando. Você está aí? O último testemunho para nós orarmos. Aí então Marta diz, vai chamar ele. Aí os amigos vão lá, procuram ele, ele está numa cidade distante. E diga a ele, Senhor Jesus, o seu amigo Lázaro está muito doente. Ele disse, tá, eu vou. E demorou, irmãos, a peça para ele. Ficou lá. E quando ele foi, já tinha passado 4 dias, Lázaro já havia falecido. E ele foi sepultado. E o sepultamento no Oriente, no passado era exatamente isso. Eles amarravam, botavam um produto neles, um tipo de um betume para conservação maior, enrolavam eles em faixa e colocavam ele dentro como fosse não é bem um túnel, uma pequena cratera, um buraco, e botavam uma pedra na frente. Aí colocaram ele lá, mas o corpo dele, irmãos, já estava, os bichinhos já tinham comido tudo, 4 dias, irmãos. Num dia já começa a apodrecer, tem que botar formão, e imagine 4 dias. Já estava nos ossos, e as peles já estava grudada assim, os órgãos já estavam tudo tomados, com os bichinhos, só um gestinho já, não tinha mais óleo, não tinha mais nada, já estava lá, apodrecido, bem pronto, bem fedido. Aí Jesus, quando chegou lá, você está aí? Amém. Uma das irmãs do lado se jogou nos pés dele e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, você está equivocada. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E quando ele chegou lá perto, aquela multidão, naquele dia correu muita gente. Ele disse, tirai a pedra. Jesus já estava chorando antes. A Bíblia diz, um versículo menor da Bíblia Sagrada, diz, Jesus chorou. Jesus chorou por causa da incredulidade. Ele disse, eu quero operar milagres, mas Deus não pode operar milagres se não houver fé. Sem fé, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que Deus quer te abençoar. Então observe bem o que aconteceu. Quando tiraram a pedra, ele disse, Lázaro. Lázaro estava lá em cima na glória, irmãos, batendo papo com Jacó, conversando com Abraão, todo feliz. Lázaro. Aí ele disse, me segura aqui, Abraão. Ele não queria vir não, irmão, mas não teve jeito, porque já foi uma ordem direta do dono da vida. E quando Lázaro viu assim, Lázaro foi descendo da glória de Deus, o espírito e a alma de lado, e o corpo começou a ser transformado. Deus começa a dar vida aos ossos, cria pele, cria nervos, cria os olhos, cérebro, e tudo foi ficando, e os bichinhos, mano, e as larvas, tudo vazando, vaza, tudo saindo. E Lázaro então levanta e sai pulando. Aleluia. E Jesus diz, atai-o e deixai-o ir. Aleluia. Hoje é noite de milagre. Eu estou percebendo que tem uma fé aqui, uma fé forte. Uma fé forte. Não importa qual é a sua necessidade, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui para dizer para você que esse Deus que está aqui, o Deus dessa igreja, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Você já ouviu o testemunho aqui.